vai ficar mais feliz. 6 de junho de 2016, meu nome é Décio Palmas. Deixa eu verificar se abriu aqui. O que torna-se o espírito mais feliz ou menos feliz? É o seu grau de pureza. Nós estamos aqui, estamos nesse orbe, muitas vezes submetido à prova e encarnação, submetido à prova e expiação. Uma das vezes fomos nós que, no mundo errático, planejamos. Outras vezes, essa expiação também a gente solicitou. Mas ocorre que Deus impõe a reencarnação. Olha esse verbo forte, impositivo, né? Impor. Porque ele, como tem uma sabedoria toda plena, vê que nós necessariamente precisamos deste processo reencarnatório para repararmos erros, consertarmos a nossa vida, resgatarmos uma promissória, sobretudo de vida anterior. Vida não porque temos só uma, né, meus irmãos? De existência anterior. Foi nos criado, Deus não criou o espírito, como nós somos sabedores, e a doutrina espírita nos diz. Ele não criou o espírito, ele criou o princípio inteligente. A questão 540 do Livro dos Espíritos progride desde o átomo ao arcanjo. Progride desde o átomo ao arcanjo. Quando recebe a individualidade, torna-se espírito, esse princípio inteligente. Ele recebe a individualidade, no caso específico, nós, os humanos, temos espírito com E maiúsculo. Os princípios inteligentes são espíritos. Ainda não houve a individualização, não recebeu o selo da inteligência. Não tem por si e per si o livre-arbítrio, a livre escolha. Né? Então, a partir do hominídeo, a partir de nós que efetivamente houve. Pois bem, introdução da lei causa e efeito. Eu estava falando em pureza, espíritos felizes e desgraçados. Sim, falávamos, e é necessário, nesse momento, introdução da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, conhecida também com o nome de lei de ação e reação, ou lei do karma, é uma lei natural, espiritual e universal das almas. Então, é uma lei normal, viu, meus irmãos? Uma lei normal e, de uma certa forma, a gente convive diariamente no processo encarnatório ou reencarnatório. Tudo que você faz retorna. É como se fosse, eu diria assim, o mar, né? Você joga alguma coisa no mar, através das ondas, através das marés, aquilo que foi jogado, conforme está a maré, ela volta. Eu estou falando que nem mar tem, viu, meus irmãos? Eu estou no lugar seco, seco, seco. Ação e reação. Cada ação, então, a própria lei de causa e efeito está junto à física. A física tem falado, tem nos mostrado. O estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente, né, ao seu grau de evolução, como falamos, ao seu grau de pureza, porque ele caminha do átomo ao arcanjo. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de virtude. Ela é fonte de prazer. O sofrimento é fonte de tristeza e, de uma certa forma, causa-nos transtorno, causa-nos desgaste. Né? Tá, pera aqui que vai ficar mais fácil para eu ver.
o que está passando aqui na nossa plataforma YouTube. O estado feliz ou desgraçado, repetindo, é conforme a própria evolução. Falávamos que não foi Deus, não criou o espírito. Ele criou, sim, princípio inteligente. E princípio inteligente, houve o estágio em vários reinos. Houve no reino animal, onde pegou a dureza do reino animal. Subiu-se um pouco, o processo evolutivo foi para o reino vegetal, onde pegou a sensibilidade dos vegetais, né? O seu orientar para a luz, é a própria sensibilidade em si, e do animal pegou o instinto, que é muito importante, o instinto, de uma certa forma, ele em alguns casos, aliás, Kardec diz no próprio Livro dos Espíritos que o instinto, ele muitas vezes é mais importante do que a razão, porque ele não lhe dá a escolha. Vou para o caminho A ou vou para o caminho B? Você vai seguir um caminho só. Então, somente um caminho. Isso, meus irmãos, e o próprio instinto, ele é comandado, está lá no Livro dos Espíritos, na Gênese, comandado por espíritos superiores. Até de uma forma jocosa, e aqui eu reporto, com certeza já ouviu dizer isso, que Deus, os bêbados e criança, né? E ambos atuam mais nos instintos, atuam pelos instintos. E aí, a expressão Deus ajuda. Um bêbado está sempre amparado, uma criança consegue lugar totalmente difícil, né? Um muro, por exemplo, é a mãe, por isso que muitas vezes nós não devemos gritar. Ah, meu filho, etc. Tal. Eu, com relação a esse comportamento, a minha esposa até falava, hoje meus filhos estão todos, né, criados e grandes, mas você é muito frio. Eu falei, não, porque no momento em que a criança está passando por um perigoso, e você vê andando no muro, no meio-fio, alguma coisa que pode lhe causar algum transtorno, né, e você gritar, na verdade, o que ocorre? Ocorre que ela assusta, pode necessariamente ocorrer algum acidente. O homem sofre em suas funções, né? Sobretudo o defeito de inveja, de ciúme, de ambição. Os vícios sociais são causas fundamentais do sofrimento. Diz Kardec ainda que a alma tem imperfeições, por exemplo, sofre mais do que uma alma que tem 10 imperfeições, sofre mais do que uma que tem 4, que tem 2 imperfeições. Então, na verdade, a rigor, menos defeito temos, quanto mais virtude nós temos, por consequência, somos mais evoluídos e sofremos menos. E veja bem, verdade, meus irmãos, ela está justamente quando afastamos divinas. Quando afastamos das leis divinas, então nós erramos. Nem para o outro. No Livro dos Espíritos, na questão 645, os benfeitores nos dizem novamente voltar-se ao bem. Então, no momento em que comete-se um erro, esse erro eu arrependo. Eu arrependo e, em consequência de ter cometido esse erro, eu expio. Eu sofro por ter cometido esse erro. Nesse exato momento, eu reparo. Então, para você, e isso aí até o processo de salvação na visão espiritual, você arrepende, de certa forma, expia, né? Ou seja,
sofrem em função do erro praticado, e depois o que ocorre? Ocorre que você vai reparar. Aí sim, houve, vamos dizer assim, o perdão, houve, decide em si. 23, na questão 23 do Livro dos Espíritos, dado, Kardec perguntou o que são espíritos. É o princípio inteligente da criação. Veja bem, princípio. Até aí, no Livro dos Espíritos, você pode verificar até a questão 75, escreve-se com letra minúscula. A questão 76, Kardec perguntou novamente, o que são espíritos? São seres inteligentes da criação. Ora, então esses princípios inteligentes nesses reinos, eles não têm ainda inteligência. No reino animal, tem um rudimento de inteligência, não tem ainda uma inteligência propriamente dita. Tem inteligência. Então, essa é a diferença. Quando nós, no estado hominídeo, podemos decidir por um caminho A ou B, aí sim, responsáveis por isso. Kardec diz aqui, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se eles deu origem, quer provocando pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Olha aí. Ver, digamos, uma criança caminhando sobre um muro, tiver a oportunidade de ajudá-la e não o ajudar, e ela, em razão disso, igual ocorreu recentemente, e um urso pegá-la, um leão, um jacaré, a oportunidade de ajudá-la e não efetivou a ajuda. Você é culpado. É culpado. Como, muitas vezes, a mãe ou o pai que, de uma certa forma, deixou essa criança cometer esse desatino. Essa criação que ocorre a passagem, né? Nós falamos já. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. A ninguém deve o homem culpar em caso de sofrimento, a não ser se ele mesmo, pela sua incúria, seus excessos e a sua ambição. Então, olha, toda dor que nós temos, toda coisa ruim que se nos abate, toda perturbação, todo caso depressivo, né? É dado à nossa incúria. Mas para aí, Décio, desse jeito você está falando que não existe obsessor. Existe. Mas o obsessor, ele, de uma certa forma, aproveita da fragilidade orgânica. E por que ele se instala? Ele instala, naturalmente, de certa forma, atrapalhar o nosso progresso. A vantagem de ele atrapalhar o nosso progresso é simplesmente demoramos mais nesse processo evolutivo e mantemos junto ao estágio que ele está. É como um carro patinando na areia, né? Então, o obsessor, encontrando uma sintonia, encontrando um período fértil, e a gente, né, nessa mesma sintonia, a gente atrai o obsessor. E muitas vezes a gente fica satisfeito, né? O espírito deste fica satisfeito com aquela obsessão. Nós podemos, muitas vezes, ficar satisfeitos. Bom, dando sequência, quanto mais de uma pessoa vem a cometer o mesmo erro, tornam-se todos incursos na lei de causa e efeito. E, muitas vezes, esse sofrimento, a não ser ele mesmo, Olha que passou o negócio. Quando mais de uma pessoa vem a cometer o mesmo erro, tornam-se todos incursos na lei de causa e efeito. Deverão juntos reparar os erros.
Muitos casos de calamidade coletiva, né, expiações em grupo, em família inteira, enquadram-se nessa situação. O karma, portanto, pode ser individual, um único espírito, está em curso nessa lei, mas ele pode ser também coletivo e familiar. E a gente verifica aí essas enchentes, esses tsunamis, esses casos de acidente, né? São karmas, muitas vezes, coletivos, pode ser. Não que eu esteja falando que aquele avião caiu, foi justamente para matar aquelas pessoas todas que embarcaram naquele avião e que teria de sofrer o respectivo acidente, né? Não teria isso. Marinalva, você está aqui, boa noite. Está cumprimentando lá no YouTube. Quando vários membros de um núcleo familiar estão inseridos nesse processo cá, e coletivo quando toda uma coletividade, né? Como a gente viu leu na própria Bíblia, aquelas pestes dizimadas por guerras, pestes, uma série de coisas, né, meus irmãos? Uma série de coisas. Vamos aqui para a nossa próxima tela, e o autor, André Luiz, né? A zona de remorso será responsável pela radiação doentia, que vai infelicitar o perispírito do indivíduo, carreando para ele uma série de possibilidades dolorosas no mecanismo de dor, né? Então, na verdade, já chegou alguém dizer que não existe doenças e se doentes. No momento em que começa a pensar de forma proativa, de forma positiva, de uma forma que te remete a coisas mais virtuosas, ora, então você, consequentemente, vai ter uma vida melhor. Você vai viver mais adequadamente e mais conforme aos propósitos. Toda falta cometida é uma dívida contraída, que deverá ser paga. E se não for na mesma existência, né, celular. Olha meus óculos aí, eu lembrei do discurso do nosso presidente. Celular na vida seguinte. Em reparadas, né, que podem ser reparadas nessa mesma encarnação, outras vezes somente em existências posteriores terá a alma culpada a condições de resgate. Porque, na verdade, meus irmãos, pode haver tão grande falta, falta grande a reparar, que uma encarnação só não é possível. Uma encarnação só não é possível. Pode, naturalmente, você ficar com uma, duas, dezenas de reencarnação aí para poder fazer reencarnação. Depois aqui foi... Deixa eu ver nosso YouTube aqui. Arnaldo faz uma participação aqui. A da humanidade da Terra encontra-se na classificação, mas se compara no mal, contudo ainda não faz o bem, né? Então não fazemos o bem, e o Arnaldo fala em função de a Terra ser um mundo de prova e expiação, e nós, abaixo de nós, tem somente um mundo. Depois que nós humanizamos, ou seja, depois que recebemos o espírito que pode decidir para esse ou aquele caminho. Então, só tem um mundo. Qual mundo? Primitivo, aonde reina o desejo do sexo, da comida, do sexo, da comida propriamente dita, o alimento, né? E do sono. Então, você praticamente está nesse mundo para fazer sexo, alimentar e satisfazer as suas necessidades em termos de fome. Pois bem, aí vem para nós o mundo de prova e expiação. O que caracteriza esse mundo? Ainda pela permanência de mais espíritos malévolos, mais espíritos voltados para o mal do que para o bem.
Aí vem o mundo de prova e o mundo de regeneração, que, teoricamente, equilibra. O número de espíritos bons são mais ou menos igual aos maus. Então, há um equilíbrio. Para, a posteriori, os mundos felizes, que já tem mais espíritos bons, e os ditosos, a ausência por completo do mal. Kardec, ou a espiritualidade, os imortais, ao mesmo afirmou que o ditoso tem necessariamente tem a felicidade, reina a felicidade por completo, né? Reina a felicidade por completo. Então, vimos que, se a falta for por demais a existência, nós precisamos de mais encarnação. Vamos registrar aqui as palavras do benfeitor Emmanuel. Existe obsessor escolhido numa reencarnação para a experiência de catequese, quando, então, todas as facilidades, um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhes serão apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estão ou estarão em fase de reparação e resgate. Interessante. Eu, lendo um determinado livro, e o espírito, ele no plano errático, planejou em encarnar no orbe terra como um oftalmologista. Porém, ele já era médico na encarnação antecedente, né? Aí ele escolheu oftalmologista. Mas ele antes pediu ao seu mentor que queria nascer cego. Por que nascer cego? Para, de uma certa forma, aprender e ter o sentimento e realmente um cego é. Qual é o seu sofrimento? Porque ele tendo essa visualização, essa holística, o que vai acontecer? Ele vai ser um melhor oftalmologista. Ele vai ser um melhor oftalmologista. Isso aí é o que nós estamos falando lá. Porque muitas vezes é tão grande, é tão grande a dívida, vamos dizer assim, do espírito, que ele precisa de uma, duas encarnações. Ele pode vir aqui agora ele era, digamos, um nariz empinado, um espírito altamente autocrático, autoritário, né, muito mandão, ele pode vir. O resgate de aborto, né, a pessoa que abortou, pode muitas vezes, em outra existência, vir com esterilidade, vir com algum caso de doenças genitais, né? Incontinência sexual ou erro no amor. Deus não pune, né, meus irmãos? É aquela história do rico. Um pobre ficou rico. E ambos cometem, vamos dizer o seguinte, tem uma pessoa pedindo um sanduíche, declaradamente aquela pessoa é pobre. Eu, digamos, que sou rico. Fulano X ou Y é uma pessoa pobre que ficou rico. Em ele, o pobre, negando o sanduíche a essa pessoa, aos olhos do divino, aos olhos da providência e da contabilidade divina, cometeu-se um mal maior. Por quê, Bécio? Porque ele sofreu na pele, ele passou por aquela vida, ele tem, por si e per si, dos estragos, do ficar sem comer, etc., né? Então, ele tem isso. Deixa eu verificar no YouTube aqui, meus amigos. Desculpa a pergunta, mas faz tempo que começou. Faz um pouquinho, mas você chegou na hora certa, tá? Ô, Roger. Faz algum tempo que começou, chegou no momento, e nós estamos falando relativamente à ação e reação, do fazer o mal, do arrepender. E
Por isso que o viver 1 minuto a mais é tão importante, porque você tem a oportunidade de arrepender daquele ato errôneo que fez. E o arrependimento é o primeiro passo. Você arrepende, você expia, que é um sofrimento, e num terceiro estado regenera. Mas para aí, Décio, e Hitler, que matou mais de 60 milhões de pessoas, dos quais 9 tem que vir, nesse caso, por várias reencarnações? Não. A espiritualidade maior pode vir e trabalhar-se num processo regenerativo, de forma tal que pode, de uma certa forma, expiar numa encarnação. Então, nada é efetivo. Nada podemos falar, você vai vir, você vai ter que vir nessa ou naquela reencarnação, então somente ali você vai reparar o seu erro. Ou a sua falta, conforme recordamos aqui, é tão grave que eu não posso, eu peço para reparar um erro antes, então, de melhor espiar ou provar aquilo que eu escolhi no plano errado. O caso do médico, o oftalmologista que quis vir cego, né? Ele quis vir cego para, de uma certa forma, melhorar o seu entendimento relativamente à cegueira em si. Aí, eu lembro lá no livro que ele queria trabalhar com esses médicos de fronteira, né? Médicos sem fronteiras. Esses trabalhos gratuitos. Pois bem, Kardec informa que as almas mais grosseiras e atrasadas são, via de regra, mais atingidas pelos sofrimentos materiais, enquanto espíritos mais de uma sensibilidade, de uma cultura mais vulnerável, os espíritos de maior sensibilidade e cultura mais vulnerável são sofrimentos mais morais. Então, aquelas pessoas atrasadas têm sofrimentos físicos mesmo, dores. Os outros é moral. E não pense vocês que a dor moral é menor. A dor moral é pior do que a dor física. Não há única ação meritória que se perca. O meritório terá recompensa. A lei de causa e efeito não apenas pune o culpado, mas também premia a alma vitoriosa. Denomina-se karma positivo. Os condicionamentos sadios que o espírito atrai para si, em decorrência de atitudes corretas e vivência altruística, a duração do castigo depende da melhoria do culpado. Então, você tem necessariamente melhorar, né, aqueles 3 casos: arrepender, expiar e reparar. Kardec mostra que não existe condenação por tempo. E não existe você cometer algum desatino, algum erro, e ficar nas labaredas de fogo, né, do inferno eternamente. Porque se assim fosse, nós, atuais, seríamos mais perfeitos do que Deus. Porque o filho nosso erra, e a gente, de uma certa forma, dá a mão, perdoa, etc. É o seguinte, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Estes, ou seja, o arcanjo já foi um átomo. Mas para aí, Décio, átomo. O átomo simplesmente tem um nêutron, tem os elétrons dando em volta. Justamente o fato de ter vários elétrons, você pega o hidrogênio, tem um elétron só, mas você pega o rádio, parece que são 234 elétrons, dando volta em círculo em torno do seu núcleo. Então, ali precisa de um princípio inteligente para, de uma certa forma, não deixar colidir. Então, aí vai os estágios, né? Aí vai esses estágios que nós falamos. E se, porventura, qualquer benefício, hoje, agora, em qualquer momento, ele, por menor que seja, a gente vai ter a contrapartida. Nós teremos.
Muitas vezes, meus irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos, essa contrapartida não ocorre necessariamente para nós ou por nós em si. Pode ocorrer com uma neta, com um sobrinho, né? Aqui no YouTube, o Nilson Siqueira pergunta: uma amiga desencarnou e foi enterrada ontem, mas todas as vezes que passo perto da casa dela, arrepios. Parece que o espírito dela está lá. Será que isso é possível, Décio? O que faço? Preciso da sua ajuda. Essa ajuda é a ajuda da própria doutrina dos espíritos. Isso pode ocorrer, não ter desvinculado, é justamente isso que nós tratamos até nos estudos anteriores. Ora, o fato de morrer, minha irmã, não significa desencarnar, porque a morte depreende com a morte biológica, com o falecer ou o falecimento das células, né? A deterioração orgânica da célula, a dilatação da pupila. Poderia, dado o seu estágio, não estou falando que é isso, dado o seu estágio não evolutivo, ela pode muito bem estar jungida, vinculada. As duas são muito amigas, ela pode muito bem chegar: Nilson, eu quero você não está me vendo, eu estou te cumprimentando, estou te abraçando. Você não está sentindo-me? Você faz. E o que a nossa doutrina recomenda para esses casos? Somos sabedores que o espírito, ele comunica por pensamento. E a maioria deles estão nesse estágio. Quando você ora, quando você faz uma prece, esse é como um refrigério para esse espírito. Minha amiga, você está num mundo extraordinário. Você foi para a sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, eu logo estarei aí. Se você foi agora, e eu necessariamente, talvez, vou depois, é porque você já cumpriu o que tinha, resgatou o que tinha planejado, pagou seus débitos para redimirmos, para, de uma certa forma, fazer alguma coisa boa a outrem. Faça o bem. No momento em que você faz a caridade, no momento em que você pratica o amor, que é a verdadeira lei, que podemos resumir tudo, o que Jesus disse aqui através de exemplo, e quando mesmo resumiu o mandamento em 2, né? Amar a Deus sobre todas as pessoas, ou sobre todos os deuses que à época existiam, não ainda o politeísmo, e ao próximo como a ti mesmo. São duas leis de amor. Então tá, para você, de uma certa forma, tirar essas dores, essas asperezas, e ver que você é um beneficiado. Quanto mais você sofre, você está resgatando alguma coisa que você pediu mesmo. Essa é a lei de causa e efeito. Você plantou, mas nós não devemos, por outro lado, chegar lá no centro, tá o nosso irmão lá, ele chega bastante consternado, né? Ele chega bastante consternado com uma... Eu coloquei, entrou uma tela aqui. Bastante consternado, e nós... Olha, isso aí, tá, você tem que acontecer mesmo, isso porque você fez as coisas erradas, isso aí você está pagando. Você... Então é a mesma coisa, gente. Eu estou com espinho no pé. Eu não devo tirar esse espinho? Claro que sim. Eu tenho que ajudar o próximo também. A bibliografia de hoje foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, sobretudo o capítulo 7 dele. E o Céu e o Inferno, meus irmãos, é um livro extraordinário, muito pouco lido nos centros espíritas.
Ele, na parte primeira, fala céu, inferno, anjo, né, o Código Moral da Vida Futura, que são 33, e a segunda parte são 66 interrogações que interrogou, que evocações, vamos dizer assim, que de Kardec tinha mais de umas 6 mil, ele pegou 66 e colocou lá. Começou com espíritos superiores, posteriormente passou para espíritos medianamente esclarecidos, né, até chegar nos suicidas, tudo. E tivemos também, em termos de biografia, estudamos também o curso de Introdução à Doutrina Espírita e Juiz de Fora e tomo 1 e 2 da fé, que nós estamos estudando. Vamos agora, nesse exato momento, fazer uma pequena prece, e aqueles que quiserem que as suas águas sejam fluidificadas, que coloque o copo, e aqueles que não pegar, não tem problema, num segundo instante, pegue a água. Ó meu Senhor, Jesus, divino Rabi da Galileia, e toda a espiritualidade que deu sustentação a essa sala de estudo, proporcionado pela Rede Amigo Espírita, e através desse magnífico veículo que é a internet, onde, com certeza, entre essas mais de 50 pessoas, não contando a rádio que está aqui, tem pessoas de outros países, e outros que verão esses vídeos a posteriori. Nós solicitamos, meu Senhor, do Chico Xavier, Maria Santíssima, nossa protetora, que autorize a boa espiritualidade aqui presente, que coloque um bálsamo fluidificante nessa água, transforma essa molécula H2O, dessa simples água, em remédio poderoso. E, ao você tomá-la, ao você ingeri-la, que a sua doença, que aquilo que te perturbe, se esvai, como se arranca uma erva daninha pela raiz. E, pela mesma forma, ao você dá-la, ao você dar essa água ao parente, ao próximo, que também está com o coração doído, tendo algum mal físico ou espiritual, a mesma fará o efeito. Tome, pois, a mesma com bastante fé. Isso será muito oportuno e vai debelar aquilo que você está pedindo e solicitando. Pode e deve dar para a pessoa que você quer, se pôs a jarra, desce, mas eu não fluidifiquei a água, não tem problema. Pega a água na geladeira, da jarra, do copo, eleve ao Pai e pede para o mesmo que fluidifica, que torna um remédio para debelar a sua dor. Muita luz e muita paz. Amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês, essas mais de